Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Mauro, pela sua esposa, pelo seu trabalho e ministério. Obrigado, Senhor, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem encontrado o coração dele, para que possa te servir, ó Pai, com tudo que ele tem. Que a gente venha sair ativado no Espírito hoje, Senhor, com tudo, ó Pai, que o teu filho tem recebido através da vida. A palavra vai além, Senhor, da abertura de uma Bíblia. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vida prega muito, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, nesse momento agora, sermos totalmente, ó Pai, transformados pelo Teu Espírito e por tudo que o Senhor tem dado a Teu Filho até aqui. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor, fica à vontade, tá? Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz. Tudo bom com todos? Amém. Eu não estou bem não, depois dessa música aí que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido essa música a primeira vez, não sei se ela é nova, antiga, sei lá. Sei que é da Tamires Garcia, né? Que eu já corri para a internet ali, já compartilhei para minha esposa, para depois poder ouvir com mais vezes, né? E realmente, aí eu fui ler Amós. Enquanto eu estava ali rapidinho, corri lá em Amós, porque esse texto, né, que ela fala, essa referência que ela dá, né, dos teus filhos levantei profetas, não é isso? Está lá em Amós, né, e Amós é um livro pesado, né? Vou falar em Amós, deu até barulho de chuva já. Entrou voado aí. Eu estou aqui com a minha esposa, Ângela. Faz assim, amor. Todo mundo saber. É um prazer estarmos aqui. Eu estive, acho que 1 ano e pouco atrás, né, amor? Onde era em outro endereço, né? E já estive uma outra vez também ajudando a levar uma equipe de Jocum, né, para o antigo templo. Fiquei muito feliz com o pastor me levou lá em cima, dei uma olhada. Falei, caramba, que legal, muito legal. Estou muito feliz por vocês. Estou muito feliz com vocês de estarem aqui, de terem esse espaço lá em cima, né? E até brinquei com o irmão, cadê ele? Está por aí, não estou achando. Está ali ele. Falei, agora, né, porque está no espaço aqui, não é para ficar acomodado aqui dentro, não, né? Não querer, né, lá, ser flecha para as nações, né? Eu estou feliz, muito feliz por vocês, grato, junto com os irmãos, pelo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Amém? O pastor falou que eu posso ficar à vontade, então eu vou ficar, tá? Eu já estou, vou ficar mais ainda. Amém? Então, acho que alguns já me conhecem, né? Porque o pastor já foi lá, já levou pessoas lá, né? Mas a gente tem um ministério, né, chamado Amor em Ação. A gente vai ler um texto já, tá? Um ministério chamado... É uma associação humanitária que a gente usa mais como agência missionária do que como associação humanitária, mas onde a gente trabalha, né? Igual esse negócio que tá, igual esse aqui, um tripé, né? Um pé é a Casa Amarela, no Jardim Gramacho, né? O outro pé é a África, lá no Malawi, e o outro pé é no Nordeste, né? Temos trabalhado em 3 frentes de trabalho, e a gente tem tentado se multiplicar, né? Tentado se multiplicar para poder estar nesses 3 lugares. Né? Eu espero que nessa noite o Senhor possa falar com cada um de nós, amém? Eu espero que o Senhor possa usar esse tempo. Quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo aqui, amém? Não deixe que eu seja um impedimento, ou seja uma barreira, né? Para o Senhor continuar fazendo o que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Quero apenas não ser impedimento, não atrapalhar. Queria convidar você, eu juro que eu estou sendo atraído a ler Amós capítulo 2 com você, pelo que eu li ali, mas se for de Deus, a gente vai ler depois, amém? Vou deixar com o Senhor. Eu queria convidar você
abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. E aí tem pode abrir 9:35, tá bom? 9:35. Tem uma referência muito legal também que fala sobre flecha, né? Porque vocês estão dentro de um tema aqui chamado Flecha para as Nações, não é isso? Está começando hoje, é isso? E lá em Salmo... Não abra, não precisa abrir, tá? Salmo 127 fala sobre, né? Os filhos, né? Como flecha, né? Aqui na aljava do pai, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Vamos lá, Mateus 9:35. Esse é um texto que eu amo. São dois textos que eu tomo assim como temas centrais para explicar quem foi Jesus. Um é Atos 10:38, que eu falo muitas vezes, eu amo esse texto, quando Pedro está na casa de Cornélio, e Pedro vai falar sobre Jesus para Cornélio, e ele fala, olha, vou dizer com as minhas palavras, tá? Eu não sou muito de decorar versículos bíblicos na íntegra, né? Mas Pedro fala assim para Cornélio, Jesus de Nazaré, ao qual Deus o ungiu com o Espírito Santo, ele andou por todas as regiões da Judéia, fazendo bem e libertando, né? Outra palavra que ele usa lá agora que eu esqueci, né? Mas libertando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38 fala isso. E esse texto aqui eu acho que identifica muito, sabe? Quem foi Jesus? Falar Atos 10:38 para mim falou já tudo sobre Jesus. Era um homem cheio do Espírito Santo, que andou por todas as regiões da Judéia, fazendo bem e libertando as pessoas oprimidas pelo diabo. E Mateus 9:35 também, né? Eu vou ler ele, mas eu quero usar os outros textos, o texto aqui, o 37, mas eu queria ler o 35. E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Ao ver as multidões, teve compaixão por elas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita de fato é grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Ok? Eu li esse texto todo, mas eu quero usar uma palavra aqui, que é no último versículo, 38, não, eu falei 37, perdão, 38, a palavra envie. Eu queria compartilhar com você aqui, eu estou aqui lendo a Bíblia Strong, né, e ela tem aqui muita informação legal. Eu queria ler essa palavra envie, porque tem a ver com as flechas para as nações, né? E aqui está a tradução, né, envie, primeiro a tradução no equibalo, né, na pronúncia equibalo, que significa, né, isso é a palavra no grego, né, no grego equibalo, ok? Enviar significa equibalo, amém? Que significa, para o grego, que eu vou ler aqui agora para vocês. Então vamos lá, não se assustem, vou ler aqui um textinho aqui. Expulsar, expelir, enviar para fora, com noção de violência. Expulsar, expelir do mundo, ou seja, ser privado do poder e influência que exerce no mundo. Vou lá isso aqui. Expulsar uma pessoa de uma sociedade, banir de uma família, compelir alguém a partir, ordenar que parta, em linguagem severa, embora não violenta. Tão empregado que o movimento rápido daquele que parte é transferido para aquele que envia. Olha só. Ordenar ou fazer alguém partir às pressas. Retirar com força, arrancar. Tudo isso é o significado da palavra, né? Para que o Senhor envie. Amém? Com implicação, retirar com força, arrancar, com implicação de uma força que supera a força oposta. Fazer uma coisa mover-se diretamente em direção ao seu objetivo pretendido. Rejeitar com desprezo, lançar fora ou para longe, sem a noção de violência. Retirar, extrair uma coisa inserida em outra. Trazer para fora, extrair uma coisa inserida em outra. Imagina quando está 2 baldes presos no outro, né? Você tem que... Isso aqui é um envio, amém? Então, se for preciso, Deus vai fazer tudo isso com a gente, amém? Se você está agarrado aí com alguém aí, alguma coisa, Deus pode
puxar com força. Excluir, deixar de fora, ou seja, não receber, levar alguém para fora ou para longe com uma força que ele não pode resistir. Amém? Você recebe isso aí? Então, eu entendo disso aqui, que a palavra é enviar, né? Rogue, pois, ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Rogue, né? Ore ao Senhor da seara para que ele... Aí você abre um parênteses. Tire com força, arranque, né? Tire você que está aqui nessa noite do seio da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, seja do que for, do mundo, das coisas do mundo, das coisas carnais. Jesus está querendo, porque a gente pode entender literalmente, porque o grego diz isso, né? No grego diz isso, né? O dicionário grego fala acerca disso aqui. Então, o versículo 38, ele está afirmando para mim e para você, que quando eu pedir a Deus para que Ele envie trabalhadores para a sua seara, eu estou pedindo para Deus que Deus faça a sua vontade maior, de enviar pessoas, amém? Eu não consigo acreditar que o apóstolo Paulo, no momento que ele estava indo para Damasco, né, que ele estava lá no caminho de Damasco para poder matar cristãos, ele tinha no seu coração o desejo de ser cristão. Ele tinha? Não. E Deus, o que Deus fez com ele? Arrancou com força, amém? Deu uma banda, derrubou, mudou os pensamentos, mudou o coração, né? Há anos atrás eu evangelizava, eu dizia assim: Deus é educado, irmão. O diabo, eu falava isso, hoje eu não falo mais não, tá? O diabo, ele entra e arromba a porta da sua casa, mas não, Deus é educado, ele bate na porta. Irmãos, nem sempre. Tem hora que Deus mete o pé na porta né? E invade com força para poder fazer o que Ele quer fazer. Amém? Para poder cumprir o que Ele quer cumprir. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo uma frase, não sei se eu vou dizer na íntegra, mas mais ou menos assim, né? Eu gostei muito dessa frase, que, né, tem a ver com o que eu estou falando aqui agora, em relação ao apóstolo Paulo, por exemplo, né? Nós não, sabe, quando você nasce e Deus não te dá um presente de um propósito que Ele tem, e Ele olha para você, ele é assim, assado, vou dar isso aqui para ele. Não, é ao contrário. Deus já tem um propósito e você nasce para aquele propósito que Deus já tinha antes da gente nascer. Amém? É como se fosse lá na Casa Amarela, quando a gente quer, né, está na hora de ir embora, 5 horas, agora é 4h30, né? 4h30, está na hora de ir embora, a gente pega lá hoje mesmo, aconteceu isso hoje. Eu estava com 2 sacos de sacolé na minha mão, 2 sacos com sacolés dentro. E tinha de uva e de morango. E aí, eu não fiz isso hoje, mas às vezes a gente faz uma fila, e aí as crianças vêm, vamos lá, imaginar que seja bombom, né? Chocolate, bombom. E aí as crianças vêm, aí a gente avisa logo, ó, não tem troca, é o que pegar aqui. E aí, porque tu precisa pegar um chocolate, sei lá, tu pega um bombom, um serenata do amor, daqui a pouco tu pega fala um outro aí. Um choque, não, fala um menos. Aqueles que são os últimos que ficam na caixa. Oi? O Caribe, né? Aí tu pega o Caribe e a pessoa quer serenata de amor. Não acontece isso, não é assim? Então, aí tá na fila e a gente... é o que pegar. E se vier o Caribe, já era, meu irmão. O Caribe, tchau, até amanhã. É assim. Então eu imagino que o propósito de Deus na nossa vida é assim, tu nasceu e tu fala: Deus, serenata de amor, Ele, Caribe, e fica quieto. E mete o pé, vaza. É Caribe e acabou. Ué, não é assim, gente? Todo mundo é serenata de amor para Deus? Não. Vou te dar só um exemplo aqui, ó. Jó e seus filhos, né? Está lá no começo da história. Quem morreu? Foi Jó ou foi os filhos? Os filhos. E aí o filho chegou perto de Deus e falou assim: Deus, poxa Deus, Caribe. O que era o Caribe para ele? Ele morreu, gente. Para Deus cumprir um propósito na vida de quem? De Jó. Um teve que morrer para Deus cumprir. Você está entendendo? Quero fazer na vida daquele ali. Então, peraí, eu vou botar isso aqui para sei lá, lavar o chão. Eu vou fazer esse outro aqui para quebrar concreto, para que ele pise no tapete vermelho.
E quem vai dizer ao contrário? Né? O que diz lá a Bíblia, lá em Romanos, né? Por acaso pode, né, o barro falar para o oleiro alguma coisa? Né? Você já imaginou um barro, o oleiro está mexendo no barro, é o barro, assim não! Não. Aí o oleiro, cala a boca, né? Então Deus, ele tem essa força, amém? Em momentos que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, Ele tem essa força de fazer. E aí, nós cantamos aqui, eu não sou muito da música, gente, não sou nada da música, né? Melhorei agora, não sou nada da música, eu não conheço música nenhuma, não ouço música, né? O meu som no carro, quando eu estou sozinho, é áudio da Bíblia, eu gosto de ouvir áudio da Bíblia, então eu não sou de ficar ligando o som, ouvindo música, não sou, então sou péssimo nisso, por isso que eu perguntei se a música era nova ou antiga da Tamires Garcia, né? Mas a gente estava ouvindo aqui agora há pouco falando sobre isso, né? Acho que foi na mesma música, não é isso? Eu me disponho, alguma coisa assim, né? Se o senhor está buscando alguém, né? Eis-me aqui, eu me disponho. Amém? Então eu quero falar nessa noite para pessoas que estão cantando essa música. O seu pastor veio aqui na frente e falou: reflita na música que você cantou, não foi? Reflita. Aí eu fui lá, já abri, né, em letras e cifras e comecei a ler. Falei, opa, porque eu não conheço a música, fui refletir lendo. Aí foi quando eu fui para Amós. Mas nessa noite eu quero falar aqui sobre flechas para as nações. E aí eu quero falar para você, irmão, que a Bíblia, né, vou voltar aqui rapidinho. No versículo 35 e 36 que nós lemos, né, dá um panorama na época de Jesus de pessoas que estavam precisando de um pastor, estavam precisando de gente que cuidasse delas, estavam precisando de pessoas que as abraçassem. É diferente hoje? Sim ou não? Mesma coisa, não é verdade? A mesma coisa. Por onde quer que você olhar e por onde quer que nós passemos, nós vamos encontrar um mundo que está em necessidade de pessoas que cuidem delas. Ainda que elas não manifestem isso, ou ainda que elas nem saibam disso, mas o mundo está clamando cada vez mais. Nós estamos andando num tempo, né? E talvez os mais antigos, como eu, podem olhar melhor isso, porque talvez os mais jovens estão tão absortos nisso, estão tão mergulhados nisso, que não conseguem enxergar o que eu vou dizer agora. Mas nós estamos vivendo um tempo, hoje no mundo, onde a mentalidade, onde o cérebro, né, onde o QI, o funcionamento psicológico do ser humano, é o que mais está sendo atingido. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas estão literalmente dominadas pelo diabo, sem saberem que o estão. Irmãos, eu sou de uma época, e eu tenho saudade dessa época, eu gostaria que essa época voltasse, né? Em que a gente via endemoniados na igreja. Porque isso era um sinal de libertação. E hoje nós temos os laudos psicológicos, hoje nós temos os diagnósticos, que, na minha opinião, aqui na minha ignorância, né? Na minha ignorância, estão mascarando aquilo que há anos atrás, não estou generalizando, tá? Mas estou dizendo que existe dentro, como fala assim, né? Dentro desse angu tem caroço. Estão mascarando possibilidades de libertação das pessoas, porque hoje nós temos a solução para todos os problemas diabólicos, infernais e por aí vai. São remédios, são terapias, são coaches e por aí vai. Estamos vivendo esse tempo, amém? E dentro desse mundo que estamos vivendo, nós temos uma igreja
que, né, quando eu falar igreja aqui, é a igreja de um modo geral, a igreja brasileira, né, que a gente conhece, né? Estamos vivendo como igreja em tempos de portas para dentro. Portas para dentro. Estamos vivendo tempos onde nunca a igreja se reuniu tanto para se curar, para se tratar, para cuidar de si mesma, e nunca a igreja esteve tão doente. É uma doença que o Peter Wagner falou há anos atrás, chamada koinonite. É a doença a doença da koinonia, né? Koinonia é comunhão, significa comunhão. A palavra acho que é grega, né? Koinonia, comunhão. A igreja, ela exacerbou, ela exagerou, ela botou no último grau o trabalho para si mesma. Nunca tivemos tantos congressos de jovens juniores, de adolescentes, de crianças, de homens, de mulheres, de casais, disso e daquilo outro. Mas a igreja continua, de certa forma, precisando de mais um congresso, porque parece que ela não sobrevive. A doença, como eu falei, que está atingindo a nossa mente, né? Ela está nos podando, nos limitando de sermos a igreja que Jesus foi. E eu preciso falar isso é repetitivo, eu falo isso muitas vezes, mas não dá para a gente comparar. É muito diferente, é muito assustador o abismo que distancia a prática de Jesus e a prática da igreja, a prática diária de Jesus no seu ministério e a prática da igreja. O que Jesus fazia quando acordava, antes do almoço, depois do almoço e mais tarde antes de dormir, o que Jesus fazia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e o que a igreja faz? Aí para trazer para uma didática mais fácil você entender, é como se nós pegássemos Mateus de 1 a 28, e nós começássemos a ler aqui de 1 a 28, e cada um vamos pegar 28 pessoas, e cada um vai ler um capítulo, 5 minutos para todo mundo ler. Leu? Beleza, agora vem cá e traz um resumo do que você leu. 28 pessoas. E a gente vai ficar assustado em ver que o que Jesus fez não tem quase nada a ver com o que a gente está fazendo. Porque a nossa vida religiosa, ela está pautada, ela está fundamentada em vida de culto, uma vida cultica. Uma vida cultica. E somos pessoas culticas, e glória a Deus por isso, porque não precisamos deixar de ser. O problema é que só somos isso. O problema é que só somos igreja por ser igreja, mas não somos igreja como deveríamos ser, como Jesus nos ensinou, porque nunca em lugar nenhum Jesus deixou um manual, nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago deixou um manual para sermos o que somos hoje. Né, o pastor falou aqui, eu gostei do que ele falou, somos muito religiosos, né? Eu nem sei por que ele falou isso, não sei se foi por causa da oração, né? Deixa eu orar e tal, não foi? Acho que não sei se foi por isso, mas isso é uma verdade. Há um ranço em nós, que segmenta toda a nossa vida cristã, a nossa vida vai de você é crente 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não sai desse ranço. Não temos a coragem de transformar, de mudar, de ser diferente. Porque mudar é difícil, mudar coletivamente, então mais difícil ainda. Mas preste atenção, irmãos, estamos vivendo como igreja, e por mais que eu estou falando para uma igreja que eu conheço o pastor Wagner, e sei do coração dele, sei ele, a esposa, e de tudo que a gente já conversou ao longo de alguns anos, da proposta do coração dele para a igreja e tudo, estou falando para uma igreja que tem um pastor, que pensa fora da caixinha dentro daquilo que eu estou falando, mas que ainda assim somos atingidos também. Somos atingidos também. E talvez eu, Mauro, posso dizer que sou um pouquinho mais fora da caixinha. Também sou atingido
e luto contra. E quando eu ouço uma música que fala dos seus filhos, levantei profetas, a pergunta que se faz é: onde estão os profetas? Porque se você for ver Amós era um pastor de ovelhas, tá? Pastor de ovelhas, pastor de gado, né? Não um pastor, né, como o Mauro ou o pastor Wagner, um pastor né, aquele cara que andava lá no campo com carrapato, né, que tinha que ficar arrancando carrapato. E Deus levanta ele para profetizar para a nação, uma nação que supostamente se achava naquele momento próspera, estava em tempo de prosperidade, uma falsa prosperidade, e vivendo uma falsa religião. Leia Amós que você vai ver. A ponto no capítulo 5, Amós dizer: parem com as suas canções. Em algumas versões diz: pare com o barulho das vossas canções. Porque enquanto não houver um rio de justiça passando no meio de vós, eu não as ouvirei. E é o que nós vivemos. Eu estava lendo aqui Amós capítulo 2, eu acho que eu não preciso ler, mas vou comentar aqui, dizendo que o povo trocava, né, uma pessoa rica por um punhado de prata e um pobre por um par de sandálias. E as vacas de Bazã, acho que é isso, né, que fala lá em Amós também. Amós está se referindo às mulheres ricas da igreja, as mulheres ricas de Israel. Então o profeta, ele veio para quebrar, né? É chamado de iconoclasta, né? Que é aquele cara que destrói os ídolos, que quebra ídolos. Então ele foi chamado para ser um iconoclasta do seu templo, para quebrar os ídolos da não igreja, né? Mas do judaísmo, da religião judaica vivida na época. Ídolos que foram formados, que nós também temos formado no nosso tempo, porque muitas das vezes temos medo de desagradar a homens, mas não temos medo de desagradar a Deus, né? Chamamos os homens de senhores e chamamos Jesus de você, né? Temos medo de chamar às vezes o pastor de você, mas Jesus a gente chama de boa. Porque a gente não conhece né, aquele que vem como espada, né, com espada afiada na sua boca. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo nesse tempo onde o mundo lá fora está clamando por pessoas como você, que podemos dizer, pessoas que são saradas, pessoas que sabem o que é cantar uma música e sente o clamor de Deus ali e responde com lágrimas ou com choro, ou como aquela menina que veio aqui, se ajoelhou aqui na frente, né, orando aqui, ou o jovem que estava ali ajoelhado orando. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que temos consciência da dependência do Senhor, de depender de Deus unicamente. Por mais que tenhamos nossas falhas e pecados, mas entendemos e sabemos que existe um Deus, e que eu devo devoção a Ele, que eu devo me entregar a Ele. Mas dali para fora existe um mundo que, por mais que a gente pense que não, ou que sim, né, talvez não saibam como no mesmo nível que nós sabemos. A gente precisa lembrar de Jonas, né? Porque eu, no lugar de Jonas, e acho que você também, todos nós diríamos a mesma coisa que Jonas. Espera aí, esse povo está matando o meu povo. Esse povo é violento, eles são cruéis. E agora só quer que eu vá lá pregar para eles? Não. E aí Deus, né, resumindo a história, Deus, né, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Então nós estamos vivendo tempos, amados, onde nós precisamos literalmente de flechas para as nações. De gente que sabe, cante essa música que foi cantada aqui, né, que eu não sei dizê-la toda, com a vida, não com os lábios, com a vida.
Sabe, quando o pastor estava mencionando aqui sobre a Casa Amarela, né? E aí, sabe, quando você está lá lavando um pano de chão na Casa Amarela, quando você está fazendo uma comida, mexendo numa comida, né, para servir as crianças que moram na comunidade, para que elas não fiquem na rua, elas fiquem ali dentro, elas tenham a oportunidade de conhecer Jesus através de você. Quando você monta uma casa numa favela e decide, né, gastar a sua vida ali, e aí então você começa a entender que não é só cantar, é se entregar. Que não é só, né, cantar é muito bom, mas a canção ela tem que ser verdadeira. Porque senão, né, como Amós capítulo 5, pare as canções, porque o que vocês estão cantando, não estou vendo. Então é um tempo onde, né, e agora eu quero ser mais específico no que eu quero falar, né, mas é um tempo onde uma igreja que não é de hoje e nem é de ontem, mas de alguns anos, e eu não sei qual é o histórico de envios dessa igreja, eu não sei se a igreja tem missionários no campo, né, se tem que saíram daqui, mas me perdoem, é o tempo. É o tempo. É o tempo dessas músicas, sabe, serem mais vida na nossa vida. Às vezes nós temos muita ortodoxia e pouca ortopraxia. Ortopraxia é a prática da ortodoxia. Eu prego sobre amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, mas não há ortopraxia, não há a prática da ortodoxia. Sabe, é o que diz lá em 1 João capítulo 3, se não me engano, que diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra, né, mas em ação e em verdade. Então uma igreja que se propõe, né, eu acredito que seja, né, todo ano, como o pastor parece que mencionou isso no áudio, todo ano faz uma conferência missionária. É uma igreja que precisa, aí eu poderia ler aqui de novo o significado da palavra enviar, empurrar para fora, meter o pé, ejetar. Sabe o que é catapulta, né? Você já tinha visto algum filme, né? Os caras botavam um negócio grande, né? Botavam assim para trás, né? Com uma pressão, né? E botava uma pedra e soltava. Buf! A pedra ia lá, sei lá, 500 metros de distância. É isso. É isso que Deus está querendo fazer. De verdade, eu vou falar por mim, né? Vou falar como Paulo, né? Não falo pelo Espírito, mas por mim. Conosco. Deus está querendo fazer conosco. De verdade, eu vou aqui derramar a minha teologia, né, pessoal, mas eu não acredito, olhando para Paulo, para Timóteo, para Silas, para Jesus, eu não acredito que tudo que Jesus queira de uma igreja é que ela fique no seu altar chorando e dizendo: Jesus é lindo. Eu não consigo acreditar nisso quando eu leio João, Marcos, Mateus, Lucas, Atos, porque a beleza de Jesus é para ser revelada para quem não conhece. Eu acho que a minha esposa não ia gostar muito se eu ficasse o dia todo falando para ela: você é linda, 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 você é linda. Ela fala: você tem que fazer comida, tem que lavar o chão, tem que limpar o banheiro. E eu: você é linda, 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 você é linda. Ela falando: não tenho que limpar o banheiro, dá para me ajudar? Precisa arrumar a cama, você levantou por último, não arrumou a cama. Ei, nossa filha está precisando ir para a igreja, você pode levar de carro? Dá para levar? Está entendendo? Um amor demonstrado não é não é essa sublimação toda, gente. Na minha opinião, não é. Ela se sente mais amada e mais linda quando eu ajudo nas tarefas do dia a dia.
Um pai se sente mais honrado pelos seus filhos quando os seus filhos cooperam no dia a dia de uma casa. Sim ou não? Amém, pais? Amém, mães? É uma verdade absoluta. Por que a gente inventou esse negócio de que tudo que a gente pode fazer para Jesus é adorar? Não, beleza, adorar? Sim, ótimo, adorar é necessário, é importante, e você vai ter o céu, a eternidade para fazer isso. Mas evangelizar você não vai poder fazer no céu, não, nem em lugar nenhum, depois que você morrer. Mas eu não quero nem pegar regras ou teologias do Mauro, né, como eu falei, né? Mas pegar a Bíblia. Qual foi o exemplo que Jesus deixou? Quais foram os passos? Será que as marcas dos pés de Jesus só estavam lá no altar do templo de Jerusalém? Será que ele não andou pela Judéia, Samaria? Será que ele não andou por Cafarnaum? Será que Mateus capítulo 4 não diz que ele largou a sua cidade e foi morar em Cafarnaum, para que as pessoas então olhassem e dissessem: olha, né, terra dos gentios, Galiléia dos gentios, caminho do mar, né, onde havia trevas, o povo viu o quê? Grande luz. Será que se Jesus ficasse lá no templo adorando o Abba, as pessoas que moravam em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, conheceriam uma grande luz? Será que as pessoas vão conhecer uma grande luz se nós ficarmos aqui? E quantas vezes mais vamos precisar cantar que Deus quer, dos seus filhos levantou profetas? Quantos profetas nessa noite podem sair correndo em direção de Deus e dizer: Deus, eu sou esse profeta? João Batista fez isso, não fez? Qual era o destino de João Batista? Como filho do seu pai e lá da linhagem dos levitas, né? Qual era o destino dele? Era ir para o templo, oficiar no templo, ministrar no templo. Mas João Batista foi para os desertos e batizou as pessoas. Deus tem nos levado a viver um tempo incrível. Eu quero contar essa história para vocês. Incrível. Vocês sabem que a gente trabalha lá no Malawi, né? Que agora, graças a Deus, a gente está com uma campanha de órfãos e viúvas. E nós estamos conseguindo dar comida para eles todos os dias. Estou falando do Malawi primeiro, né? Graças a Deus, órfãos e viúvas que não têm o que comer de verdade, tá? Desde 2017 que a gente está indo para o Malawi todo ano. A gente tem um contato, a gente conhece o povo. Eu tenho aqui dezenas de vídeos no meu celular, de conversas. Então eu estou falando do que eu sei, do que eu conheço, do que eu vivo. Minha esposa já esteve lá 2 vezes, minha filha, meu filho já esteve lá, minha nora, e mais um monte de gente. E aí Deus tem nos permitido ajudar lá. Deus tem nos permitido, Deus tem nos levado até o Malawi e nós temos conseguido ajudar pessoas que passam fome, que talvez se nós não ajudássemos, poderia ter óbito por causa da falta de comida. Mas ao mesmo tempo nós temos, né, que a gente tem trabalhado na Casa Amarela todos os dias. Agora mesmo a gente acabou de chegar de lá, agora há pouco só tomamos um café, tomamos um banho e viemos para cá, né? E Deus tem nos permitido ter uma experiência linda. E nenhuma das outras duas não deixam de ser lindas, todas são lindas. Todo dia eu agradeço a Deus por Deus ter me permitido viver a missão que eu estou vivendo, a vida que eu estou vivendo. Sou muito feliz. Eu queria ser empresário, eu queria ser comerciante. Eu tive comércio. Quando eu perdi o comércio, eu chorei, fiquei desesperado. Era tudo que eu queria, mas hoje é tudo que eu não quero, graças a Deus. Eu amo que Deus, sabe, me inseriu. Eu amo a vontade de Deus na minha vida. E é tudo que eu faço, eu amo. Se tirar isso da minha vida, vai ser igual uma bola que fura, né? Murcha, acaba, não tem mais Mauro. Que eu só sei fazer isso, amo fazer isso, é tudo que eu quero fazer. Mas Deus tem nos levado de volta ao Nordeste. A gente trabalha com o Nordeste já há muitos anos.
né? A gente apoia, a gente sempre fez um trabalho de apoio operacional ao Nordeste, mas ano passado Deus nos levou de volta a Matões do Norte, um lugar lá no Maranhão, né? Quando nós fomos lá em 2015, Matões do Norte era a 5ª cidade mais pobre do Brasil. A gente só vai para lugar pobre, não tem jeito. E ano passado estava marcando lá alguns pontos da pobreza, né, como primeiro, segundo lugar, essas coisas de IDH e tudo e tal. Eu não sou nada técnico, tá? Eu sou informal. Amém? Sou nada técnico. Sou leigo. Eu gosto de sujar meu pé, gosto de andar, fazer. E aí Deus nos levou a Matões do Norte e nós temos agora colocado um propósito de conhecer os povoados de Matões do Norte. Deixa eu te explicar. Nordeste, né? Você tem uma cidade, interior do Nordeste. Você tem uma cidade e essa cidade ela tem os seus sítios, ou vilarejos, ou povoados. Cada lugar chama de um jeito, mas é tudo a mesma coisa, tá? Povoados, vilarejos. Então uma cidade, vamos dizer que aqui fosse uma cidade do Nordeste. Então você vai andar daqui até Anchieta, você vai ter um vilarejo. Você vai andar daqui até Nova Iguaçu, você tem outro. Você vai andar daqui até ali, esqueci o nome agora, o outro lado de Nilópolis, ali o Cabuís, você vai ter outro vilarejo. Então você vai... Matões do Norte tem 81 povoados. E nós decidimos, ano passado, em setembro, esse ano fez um ano, nós decidimos conhecer cada um deles. 81 vilarejos. Então, nessa noite, eu quero convidar você para me ajudar a conhecer os vilarejos. Quem se candidata em nome de Jesus? Ninguém levantou a mão, pastor, viu? Fiquei triste agora. Vamos deixar para o final esse convite, vamos deixar para o final. E aí nós começamos a conhecer esses vilarejos e nós fomos no primeiro lá que o pastor local lá da Igreja de Cristo Gerando Vidas nos levou a um vilarejo chamado Pacheco. Eram talvez uma segunda-feira, uma terça-feira, alguma coisa assim, e no domingo era dia de eleição. Eleição no Nordeste, quem é nordestino aqui, ou quem já esteve lá, sabe como é que é, né? Meu Deus do céu, cidade pequena, Nordeste, eleição, irmão. Se o teu pastor não vota em quem você vota, tu sai até da igreja. Um negócio assim, feio. Então, nós chegamos em um grupo de 8 pessoas, mais ou menos, né? 5 éramos os missionários, mais alguns irmãos da igreja, 2 carros e mais 2 motos. E chegamos nesse vilarejo chamado Pacheco, no máximo umas 30 famílias, né? E quando nós chegamos lá, fomos na primeira casa, no meio do mato, assim, entramos, chegamos, veio uma senhora, Dona Lourdes, que hoje é nossa amiga, né? Veio assim na minha direção e falou assim: vocês são os crentes? Aí eu, como é que a senhora sabe? Ela, eu tive um sonho essa noite e Deus me mostrou os crentes vindo na minha casa. Eu arrumei a casa, acordei cedo, arrumei a casa, arrumei o quintal e estou esperando vocês chegarem. Você sabe que Jesus está com você, mas quando acontece um negócio desse, você fala: Jesus, não empurra não, está perto demais. Não é verdade? O negócio fica estreito. E aí eu entrei na casa dela e começamos a conversar com a Dona Lourdes e fica, irmãos, evangelismo raiz, tá bom? É Nordeste, irmãos, é lugar onde você vai que ninguém conhece Jesus, que você senta e fala quem Jesus é, que você fala do reino de Deus. E aí sentamos ali, conversamos bastante, muito tempo, e ela falou: olha, há uns anos atrás teve uma igreja aqui e nunca mais voltou. Eles pregaram o evangelho e eu recebi esse evangelho no meu coração. E de lá para cá, falando com a gente, né, de lá para cá, irmãos, eu não abandonei. Mas como assim? Peraí. Quase 10 quilômetros de distância para fora da BR. Ninguém ali tem carro, moto, nada disso, né? Ela não tem bicicleta, não tem nada. E ela guardou a fé, sem saber ler, sem ter uma Bíblia, sem ser discipulada, sem nada. Ela disse ali para a gente que ela era de Jesus.
E nós começamos a conversar com ela. Ela foi, levou a gente em várias casas ali, em algumas casas do vilarejo. Pregamos o evangelho. E no final ela falou assim para mim: quando é que vocês vão voltar? Em 2017 eu fui no Malawi pela primeira vez. E eu achava que ia ser a única vez que eu ia no Malawi. Só para você entender o que aconteceu. E quando no último dia que a gente estava almoçando com os órfãos, um órfão chamado Mavuto, que significa sofrimento, o nome dele significa isso, sofrimento, ele levantou e perguntou: vocês vão embora amanhã, e quando é que vocês vão voltar? E quando ele perguntou aquilo para mim, eu falei assim, tipo assim, né? Vou ironizar, né? Tipo assim, voltar? O que é isso, voltar? E quando ele perguntou aquilo para mim, aquilo foi uma flecha, não para as nações, uma flecha das nações em mim, que atingiu meu coração. Era o último dia, nós íamos embora no dia seguinte de madrugada. Irmãos, aquela flecha me atingiu, aquela flecha estava envenenada, né? Porque ela me atingiu, e ela começou a me machucar. E eu voltei no caminhão, para a gente poder voltar, para chegar até o Brasil, tinha que passar por um caminhão com algumas horas de viagem do vilarejo, até chegar num lugar melhor, né? Ruas de barro. Eu voltei num caminhão em pé, parecia que era pirraça minha, todo mundo sentado e eu em pé, no sol, e eu falando com Jesus: voltar? Eu tenho que voltar aqui, Jesus, mas eu pensei que eu ia vir só uma vez, que eu ia voltar para o Brasil dizendo: eu já fui à África, eu fui no Malawi, o Malawi é assim, Naquele momento Deus estava falando comigo uma coisa: o amor é responsável. O amor é responsável. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Eu amo, mas cadê a prática? E aquilo gerou uma crise absurda, porque se eu voltasse para o Malawi, quando eu sentei com o pastor local e com o líder local e perguntei para eles qual era a maior necessidade dele, ele falou: um poço. E quando eu fui apressar, ver quanto custa um poço, $5.000, falei: como é que eu volto para cá, para esse lugar, sem o dinheiro do poço? Irmãos, para resumir a história, 6 meses depois eu estava no Malawi novamente, depois mais 6 meses de novo, e hoje nós já fizemos 4 poços lá, já fizemos 3 escolas e está indo, um monte de coisa feita. Mas aí essa palavra do Mavuto: quando você vai voltar? Quando vocês vão voltar? E aí quando eu chego na casa da dona Lourdes, e a gente conversa ali 2h30, sei lá, e quando a gente está para sair da casa dela e ir embora, ela pergunta: quando vocês vão voltar? Você já entendeu, né? Eu entendi. Se você não entendeu, eu entendi lá. Eu falei assim mesmo para Jesus: Jesus, já entendi. Já entendi, esse negócio aqui é para mim. E eu lembro que o pastor local lá, ele fez uma oração de despedida na casa da dona Lourdes, dizendo assim: Senhor, que tu possas enviar resposta de oração para este lugar, envia pessoas para este lugar. Acabou a oração, veio o Carlos Henrique assim no meu ouvido e falou assim: Mauro, eu aprendi que quando a gente vê o problema, nós é que somos a solução. Eu já sei, já somos a solução. Então Pacheco, em setembro de 2024, conheceu uma nova igreja que foi lá. Lembra que eu falei que tinha uma igreja anos atrás, que ela não sabia quantos anos atrás, e pregou o evangelho e nunca mais voltaram. Bom, em dezembro nós voltamos para Matões do Norte. Eu fui de novo com outra equipe dessa vez, e lá nós conseguimos ir a Pacheco, né? Voltamos a Matões do Norte e fomos a Pacheco de novo. Mas só que daquele período de setembro até novembro para dezembro, ninguém da igreja local voltou a Pacheco. E quando chegou em novembro, dezembro, as irmãs Neta e Dora, 2 irmãs, tinham uma palavra de Deus de uns anos atrás para a vida delas, de que elas iam cuidar de um povo. Elas foram com a gente naquele lugar, no Pacheco, e quando elas chegaram lá, elas derramaram-se em lágrimas, e elas vieram me abraçar e falaram: pastor Mauro, eu já entendi, Deus nos trouxe aqui para a gente assumir esse lugar. E de dezembro, irmãos, para cá, elas começaram a fazer cultos todo sábado com eles. E aí eu vou encurtar a história. Quando chegou em junho, eu estava lá de novo, em junho.
E quando chegou em junho, eu não sei se tem como eu passar um vídeo para o pastor, depois o pastor passar para a igreja, se der tempo eu faço isso. 9 pessoas se batizaram. Você tem ideia do que é você ir num lugar? E aí eu fiz até um videozinho que talvez seja esse que passe, né? Se eu conseguir depois transmitir aqui. Que Pacheco é como a história da terra de Zebulon, porque eles estavam em trevas e agora eles estavam vendo uma grande luz. Preste atenção nessa história. Um senhor de 83 anos de idade, seu Antônio, 83 anos de idade, ele caminha 5 quilômetros para ir para o culto todo sábado, porque ele mora em outro vilarejo, e ele volta depois 5 quilômetros. Esse homem foi o primeiro que entregou a vida para Jesus, e esse homem foi o primeiro que se batizou, que desceu as águas. Deixa eu te contar uma outra coisa interessante. Quando nós chegamos lá pela segunda vez, em setembro, é o vídeo, né? Eu vou pegar aqui, peraí. Quando nós chegamos lá em dezembro, pela segunda vez, eu vou ter que achar aqui que... Eu não consigo falar e ver, eu sou lerdo mesmo, tá, gente? Prazer, lerdão. Minha esposa aqui, ela faria 10 coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer aqui, ó. Aqui, ó. Envia para alguém aí, né? Esse vídeo aí. Fica à vontade. Pronto, já passei já deleguei. Agora eu posso voltar à pregação. E aí, esse homem, o seu Antônio, na segunda viagem, esse homem botou o dedo na cara da Rosângela, quando a gente estava lá, e falou assim: vocês são crentes? Né? E quando alguém pergunta se vocês são crentes, você fala logo, né? Claro que sou, né? Eu sou, né? Vocês são crentes? Somos. Por que não tem uma igreja evangélica aqui no nosso vilarejo? Deixa eu te perguntar essa noite para você também. Deixa eu botar o dedo na sua cara também e dizer assim: por que não tem uma igreja evangélica? Por que não tem uma... Como é que é o nome da igreja aqui? Naiote? Como é que é? Naiote. Por que não tem uma igreja Naiote lá no Pacheco? Por que não tem? Por quê? E a Rosângela ficou sem graça. Esse homem de 83 anos de idade, que botou o dedo na cara da Rosângela, e ele ainda falou assim, ó: por isso que os homens estão aqui, ó, tudo enfiados na cachaça. Ele ainda falou assim para ela, ó: não tem uma igreja católica nem evangélica. Ele queria uma igreja. E aí a gente abre uma igreja embaixo da árvore. E aquele homem é o primeiro que entrega a vida para Jesus. Você já imaginou um senhor de 83 anos de idade indo para o inferno porque a igreja não deu oportunidade dele conhecer quem Jesus é? Mas agora esse homem caminha 5 quilômetros todo dia, todo sábado, e mais 5 para voltar para sua casa. Foi contado na moto, tá? Os 5 quilômetros, o pastor contou, deu 5 quilômetros até a casa dele, para ele poder ouvir a palavra de Deus. Onde estão as flechas para as nações? Nas aljavas? Deixa eu te falar uma coisa. Flecha polida, né? A gente gosta de dizer, né, que Deus está puxando a gente para trás, que Deus está polindo você, mas cuidado, polimento demais dá desgaste. Está polindo. Eu tive um carro uma vez que deram um polimento e aí arrancou a tinta, pegou a tinta de baixo. Você está entendendo? Estou no forno, cuidado que forno demais queima, torra, né? Fogo Deus, a gente pedindo fogo, cuidado que fogo demais vira cinza. Sabe? A gente precisa entender que Deus quer nos enviar, que Deus tem o coração de Jesus. Mateus 9, 35, 36, 37, é um coração de que está olhando para as pessoas e dizendo: elas estão precisando de ajuda, e a ajuda vem de vocês. Já percebeu uma coisa?
O Mateus 9 termina no versículo 38. E no versículo 1 do capítulo 10, na versão, por exemplo, Strong, diz assim: e Jesus então chama os seus 12 e os envia. Flecha é para ser usada, profeta, né? É para falar, é para pregar, nazireus, e por aí vai. Irmãos, Deus não nos convocou para nós sermos, sabe, vasos de barros, ou para enfeitar a estante, para enfeitar o reque da sua casa. Existem pessoas clamando por mim, por você. Eu posso te falar, Matões do Norte é uma cidade, né, que a gente tem ido de setembro do ano passado para cá. Eu já estive lá 4 vezes, talvez eu vá em dezembro de novo. A gente está fazendo expedições para lá, então se você se interessar, expedições de 10 dias, quem não pode ficar 10 dias fica menos, não custa muito caro, dá para você estar junto, mas a gente está convocando, a gente tem clamado a Deus para que Deus envie obreiros, porque é uma necessidade gigante, irmãos. Depois que descobriram que a Neta e a Dora estavam indo para lá, teve uma mulher lá de um outro vilarejo chamado Água Preta, se eu não me engano, que não é nem de Matões do Norte, que é lá de Miranda do Norte, uma cidade vizinha, clamando e pedindo: olha, vocês estão sabendo que vocês estão pregando o Evangelho lá em Pacheco, vem pregar o Evangelho aqui também. A irmã Rosângela e a Thaís, que são 2 lá da Casa Amarela, estavam indo pela BR e viram uma casa e resolveram bater na porta. Bateram na porta, a Tuca abriu a porta da casa dela e falou assim: elas falaram, Jesus mandou a gente bater na porta aqui. Deve ter sido a Rosângela que falou isso, né? Jesus mandou a gente bater na sua porta. E aí ela disse assim: Jesus mandou, então entra. Elas entraram na casa da Tuca e elas começaram a pregar o Evangelho para a Tuca, e a Tuca se rendeu a Jesus. A Tuca se rendeu a Jesus, irmãos. Preste atenção, calma. A Tuca, elas foram lá em março e abril, ficaram lá, Thaís ficou lá 2 meses, lá em Matões do Norte. Eu voltei em junho. No culto de domingo à noite, eu estava aqui onde o irmão está, e a Tuca estava aqui na minha frente, batendo palma, cantando louvores e adorando a Jesus. Eu estive lá agora de novo e a Tuca falou: agora eu quero me batizar. Em abril, em março, a Thaís comprou uma caixinha para ela, porque ela não sabe ler, para poder dar a Bíblia para ela. Só que a Thaís não tinha mais dinheiro, comprou só a caixinha. Aí eu fui em junho e comprei o pendrive, gravamos. Foi ao contrário, perdão, ela comprou o pendrive, eu comprei a caixinha e demos para a Tuca. Tuca, agora você tem a Bíblia. E a Tuca ficou toda feliz. E aí a Tuca pegou, eu falei: depois eu vou te perguntar. E quando foi 2 dias depois, eu preguei numa célula, né, pequenos grupos, na casa de quem? Da Tuca. Agora a Tuca já tinha um grupo se reunindo na casa dela de mulheres. E eu perguntei para a Tuca: Tuca, você está ouvindo a Bíblia? Ela foi lá e pegou a Bíblia, mostrou, falou assim: estou aqui, ó. Aí mostrou, ela já estava lá em João, irmão, já tinha ouvido Mateus, Marcos, Lucas e João. Em coisa de 3 dias, ela ouviu 3 livros da Bíblia. E dessa vez que eu fui agora de novo, Tuca, ela falou assim: pastor, eu quero me batizar. E eu falei para ela: Tuca, agora eu quero que você ajude a Bubu. A Bubu foi uma pessoa que ela indicou para eu pregar o Evangelho para Bubu. E aí, os nomes engraçados, mas tudo bem, né? E aí eu fui na Bubu, preguei, falei com a Bubu falou assim: olha, a Tuca, ela traz a Bíblia dela para a gente ouvir juntas. A Tuca, que foi evangelizada em março por 2 irmãs, entregou a vida para Jesus, agora quer se batizar. A Tuca agora está evangelizando uma outra, a Bubu. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, as pessoas estão clamando por pessoas que sejam luz na vida delas. Aí eu olho para tudo isso e eu falo: Jesus, eu tenho o direito de não voltar lá. Eu tenho o direito de não estar lá. Eu não tenho esse direito. Eu só tenho uma opção, irmãos. Eu tenho que voltar lá. Talvez em dezembro agora devo aí, eu, minha esposa e minha filha. Minha filha em 2015 foi atropelada de moto, por uma moto lá, mas foi tudo bem, não deu nenhum problema. Já 2 vezes eu esteve lá, né?
Matões do Norte, né? Então, assim, irmãos, as pessoas estão clamando. Eu poderia falar para você aqui de várias histórias e situações que nós temos vivido. O vídeo tá ok? Ah, beleza. Aí só me dá um toque. Mas assim, Deus tem nos levado mas de verdade, irmãos, agora eu vou te falar uma coisa que eu creio. Essa coisa que eu li aqui no começo, de Deus, sabe, puxando, forçando, Ele faz isso com poucos. Em momentos específicos, em tempos específicos. Sabe aquela coisa que vocês cantaram ali também, tipo, se Ele precisa de né, faz de novo. Irmãos, tem que sangrar e chorar, tem que gemer muito para você ser esse cara, sabe, que Deus não vai destruir uma nação. Para ser um Noé, né, para a gente entender melhor, né? Deus ia destruir tudo, e viu Noé e falou, porém Deus achou graça, né? Quando Deus olhou para Noé e falou, opa, não destrói não, para tudo. Para ser um Noé, não é essa vida tosca que a gente leva. Então eu vou te dizer uma coisa, sabe? Não espere Deus, porque talvez você não seja essa última Coca-Cola do deserto. E talvez Deus não vai fazer isso. Mas uma coisa é certa, é que aqueles que querem ser, serão. É que aqueles que se colocam na brecha, Deus vai usar. Porque eu posso te garantir aqui que tudo isso que Deus tem permitido que a gente viva na missão, né, seja com Malawi, todo ano indo para Malawi, seja Casa Amarela todos os dias, né, eu poderia ficar falando aqui muitas coisas. Não foi porque Deus me arrancou assim, mas foi porque eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser o cara que o Senhor pode contar. Mas o disponível, irmãos, não é aquele que fica dizendo, eis-me aqui, Senhor. Disponível é aquele que se apresenta. É aquele que diz. Se a gente quer ser flecha para as nações, a gente precisa se apresentar para Deus. Às vezes eu fico com medo, de que a gente já sabe de tudo. É que a gente já sabe de todos os detalhes, e a gente já sabe das necessidades, mas a gente não consegue ser a pessoa que se apresenta para ser a resposta para Deus. Não sei se eu fui claro no que eu estou dizendo, sabe, mas todas as vezes que, quando eu fui para Jardim Gramacho, quando eu fui para Matões do Norte, para Malawi, todas as histórias que nós temos vivido na missão, sempre foi alguma coisa assim, literalmente. Eu vi algo e eu respondi a seguir. Eu não deixei para depois. Eu vi uma necessidade, vou te dar um exemplo, né? O Malawi, eu estava orando pelo Malawi, orando pela África, depois aconteceu algo, Deus me direcionou para orar pelo Malawi, e quando eu estava orando pelo Malawi, chegou um áudio de Moçambique pedindo socorro por Malawi, numa missionária que mora em Brasília, e ela enviou para mim, que ela sabia que eu estava orando pelo Malawi. Isso foi em agosto de 2016. Em setembro de 2016, eu fiz meu passaporte. Em março de 2017, eu estava no Malawi. Isso é um exemplo que eu estou querendo dizer para você. Sabe, Deus talvez já te mostrou alguma coisa. E ainda vou dizer mais uma coisa, não precisa Deus mostrar, o mundo está mostrando. Porque ali Jesus, ele estava percorrendo as cidades e ele estava vendo. Talvez não seja como Pedro, que Pedro está lá na casa do Simão, o curtidor, e alguém manda buscá-lo e não sei o quê. Talvez não seja assim, Deus talvez não vai mandar ninguém te buscar. Deus quer que você trabalhe com aquilo que você já está vendo, com aquilo que você já sabe. Quando eu era adolescente, eu via a Etiópia sofrendo na televisão. Aquela música, né? You are the world, né? Foi dessa época. A fome na Etiópia. Eu não era cristão. Aquela imagem, até hoje, não sai da minha cabeça, uma menininha cheia de
de mosca nos seus olhos e no nariz, né, lotado de mosca. Mas quando eu tive a primeira oportunidade de ir para a África, eu fui. Então o que eu estou te dizendo é que você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, né? Eu estou facinho, né? Deus me acha, Deus, eu sou a pessoa. Deus, eu sou a pessoa. Eu não serei a pessoa, eu sou a pessoa agora. Disposto. Ou então a gente tem que parar de cantar essa música. Uma coisa ou outra. Porque não dá para ficar, sabe? Quem é que pode ir? Se é você que pode. Não, mas eu tenho. Mas o outro também não pode, o outro não deixa tudo. Eu posso te contar aqui de gente que largou riqueza. Posso falar de Heidi Baker, né, que largou os Estados Unidos, família rica, e foi com $32 no bolso para Moçambique, para ser missionária, e é até hoje, depois de 30 e poucos anos, continua sendo missionária. De pessoas que, Dom Richarlison, por exemplo, né, que foi para a tribo de canibais, ele e sua esposa com uma filha recém-nascida. E aí a gente pode pegar a Bíblia e ler Jesus falando, né? Quem amar pai, mãe, filho mais do que a mim não é digno de mim. Ou estou falando alguma coisa estranha? Esse evangelho é estranho para nós? Para esses homens era estranho? Homens que largaram tudo. Mas se a gente não tem a capacidade de largar tudo, a gente tem que decidir: ou a gente vai ficar cantando para o outro, ou essa canção é para nós. Mas há um peso nisso, irmãos. Qual é a vida que você quer dedicar a Deus? É a próxima? É espírito agora? É reencarnação? A próxima eu dedico para Deus? Tem que ser essa. Só tem essa. E há um propósito antes de você nascer, e Deus deseja lindamente que você se encaixe nele. Eu sou casado, vou fazer 33 anos de casado, mas tem gente aqui que é jovem, que pode decidir o seu caminho de forma diferente a partir de hoje. Porque depois que você casa, né, aí tem um filho, aí você vai ter 1000 desculpas. Mas se você quer ser tudo que a música disse ali, né, com apaixonado, o coração ardente, né, o coração que arde de novo, você pode ir na contramão de todo mundo aqui nessa noite e dizer: eu sou esse cara, eu sou essa pessoa, eu sou essa mulher, eu sou esse servo, eu sou esse... Desculpa, mas eu não vim aqui falar abobrinha para você. Quando eu entro no avião, eu tenho medo de avião, gente. Já andei mais de 100 vezes de avião. Todas elas envolvidas na missão. Nunca viajei assim para passear. Nunca, né? Viajei para passear. Vamos ali em Salvador passear. Nunca fui. Sempre foi. Mais de 100 vezes que eu já andei foi por causa da missão. Eu tenho medo de avião. Eu não entro ali, maravilha, né? Tem umas turbulências que faz a gente dizer assim: Jesus, que é isso? E quando está na hora da turbulência, eu falo assim: Jesus, eu nunca mais volto nesse lugar. Aí quando eu chego naquele lugar, eu falo: Jesus, esquece turbulência, eu voltarei. Tem uma irmã lá do Nordeste que ela diz: quem tem medo não nasce. A Maria de Fátima, ela anda com a gente na rua e fala: quem tem medo não nasce. Essa mulher é braba. Ela fala cada frase assim que tu fica: meu Deus. É isso. Eu tenho medo, eu nasci, eu tenho medo de andar de avião. Mas uma coisa é certa: Jesus falou: não temais. Então eu posso lutar contra o meu medo. E eu posso vencer o meu medo. Se você tem medo de andar de avião, depois você vem comigo, que eu tenho 3 coisas para te contar, tá bom? Que me fazem andar de avião, mesmo com medo. Tá bom? Eu tenho 3 coisas que eu posso te dizer essa noite, depois do culto, não vou dizer agora, que eu posso te ajudar você a ir. Mas eu enfrento o meu medo. Eu fico longe da minha família.
Eu gasto os meus dias ali, seja no Matões do Norte, seja na África. Cada vez que eu vou, é o Mauro que sai do seu lugar e vou viver um outro tempo, dedicando integralmente ao Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus também quer fazer coisas através de você. Quando as pessoas vão lá na Casa Amarela, vai um grupão, né? Vai uma igreja, 30 pessoas, eu falo para eles assim: irmãos, vocês estão aqui, eu estou aqui todo dia, falo para eles, e estou aqui há 10 anos na Casa Amarela, mas você estar aqui hoje significa algo, que Deus pode falar alguma coisa para alguém aqui, para alguma dessas crianças, que eu vou ficar aqui 50 anos e nunca vou falar, porque Deus vai usar você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É você. É por isso que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Wagner, o Deus do Mauro, o Deus da Ângela. É um tete a tete, você e Deus, eu e Deus e você. Você pode fazer o que quiser, irmãos, para me abençoar na missão que eu faço. Você só não pode terceirizar a missão que Deus quer fazer através de você. Ah, porque eu mando todo mês, eu mando R$100 para Portas Abertas, e eu oro todo dia pelos missionários da missão da Jocum, de não sei da onde. Beleza, está faltando mais um negócio aí. Qual é o negócio? Parar de terceirizar a missão e fazer a sua missão que Deus deu para você. Por isso que eu não sou muito a favor daquele lema que diz, né? Se você não vai, mas você abençoa alguém, você está fazendo missões. Irmão, tá não, você está abençoando a missão. Fazer missão é você atravessar a rua e falar para alguém de Jesus. Não precisa atravessar o oceano, não, atravessa a rua. Mas ir de fazer discípulos é para todos nós. Tira essa carga dos missionários, tira esse peso, esse fardo que a gente colocou sobre os missionários. Ih, irmão, dá uma paradinha aí, senão ninguém vai ouvir mais nada. Para aí o vídeo. Tem como parar? Isso, vamos voltar. Daqui a pouco a gente passa o vídeo. O vídeo é 1 minutinho só, 1 minuto e... Ah, tá. Então assim, irmãos, a missão, a ordem, aliás, outra coisa importante, deixa eu dizer aqui em nome de Jesus, irmãos. Outra coisa que eu não falo. Lembra que eu falei do profeta, de quebrar ídolos e quebrar iconoclasta? Você lembra de Pacheco? Me perdoa que eu vou dizer aqui, mas eu não estou nem aí. Temos uma linda roda de bate-papo da Bíblia, sentar. Eu não estou nem aí, irmãos, se eu vou quebrar uma regra do estatuto da igreja tal. Estou nem aí, irmão, mas olha só, a gente precisa, sabe, tomar cuidado com quando a gente fica protegendo demais as instituições, esquecendo quem é a Bíblia, quem é Deus. 5, a gente 6, precisa. 7, 8, 9. Deus nos deu. Para esse negócio aí, irmã. Quem é esse cara São falando 9 pessoas para a glória de Deus. Essa beleza precisa continuar. Continua agora não, para aí. Sabe, irmãos, na verdade, quando... Deixa eu te falar aqui algo que aconteceu na época de Jesus. As pessoas, lá em João 12, diz que muitos homens principais das sinagogas queriam seguir Jesus e não seguiram porque tinham medo de perder os seus lugares nas sinagogas. Sabe o que João diz? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente precisa olhar para essas coisas e ficar com medo, irmãos. Porque no último dia você não vai lidar com o teu pastor, nem com o teu bispo, nem com o teu apóstolo. Você vai lidar com Jesus. E Jesus vai dizer: obedeceu? Não. Tive fome e me deste de comer. Ah, não. Ah, tive nu e me vestiste. Ah, não. Não é com o seu pastor, é com você. Então, se você quer ser flecha para as nações, irmãos, seja hoje, seja agora. Porque flecha polida demais dá ruim. Fogo demais vira cinza. John Wesley disse que quando ele evangelizava,
ele era reevangelizado por Deus. Você quer fogo de Deus? Evangeliza que Deus vai te evangelizar. Reinhard Bonnke, um grande evangelista que faleceu há uns 2 anos atrás, na África, que ganhou milhões de pessoas para Cristo. Ele disse: eu procurei o fogo do Espírito Santo na minha vida dentro dos templos e achei raramente. Mas quando eu fui para as ruas falar quem Jesus é, o fogo de Deus não sai de dentro de mim. Se você começar a cuidar, né? Tem um lema aí que diz, né? Cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas coisas, né? Deus tem feito assim na minha vida há anos. Quando eu entendi que eu precisava fazer aquilo que Jesus fez. Amém, flechas? Quando eu fui pastor, né? Minha esposa pastoreamos uma igreja durante 15 anos. Hein, pastor Wagner? Essa foi a minha experiência, tá? Eu vou contar aqui. E aí teve um dia, faz sentido agora com o que eu vou falar agora, porque é por causa do que vocês querem fazer aqui, né? Eu fazia conferência missionária todo ano, né? Mas fizemos uns 3 ou 4 anos só. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Só faltava ser flecha para as nações, mas não era não, né? E aí, teve um dia que eu vi uma cena de uma pessoa chorando com sinceridade. Eu não estou duvidando da sinceridade dela naquele momento. Enrolada numa bandeira de um país, rolando no chão, chorando, sabe? Imagina a cena, né? Chocante, né? Alguém rolando no chão com a bandeira e dizendo que ia para aquele país. Essa pessoa até hoje não foi. Mas o coração dela naquele momento estava ardendo, eu creio. Não desconfio daquele momento, mas desconfio do contexto geral. Porque o emocionalismo nos leva a muita coisa. E a gente tende a ser muito emotivo nessas horas. E aí a gente passa o dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, as lágrimas secaram, o coração esfriou e o país está lá ainda precisando de alguém para ir. Até hoje essa pessoa não foi. Isso já tem 20 anos, sei lá, atrás que isso aconteceu. Naquele dia ali, foi a última conferência missionária quando veio isso no meu coração. Eu parei com a conferência missionária e falei assim: eu vou fazer uma escola de missão. Foi quando surgiu a escola Gileade, né, que depois virou Missão Cultive, né? Desde 2005, né? Começou uma escola. Eu falei: eu vou envolver a igreja vai ter que cozinhar, vai ter que tomar conta. Quem não gostar da escola vai embora. Vamos fazer uma escola, agora vai ser uma escola. E nós começamos uma escola naquele lugar. Estava contando alguma experiência, pastor, né, de pessoas que passaram pela escola. Então, às vezes a gente, a 10ª conferência. Vai precisar fazer a 11ª? Quando a professora repete o dever no quadro, qual será o motivo? Talvez os alunos não aprenderam, né? E precisa repetir. Ou, aliás, a professora só repete quando você repete de ano, quando você não é aprovado. Então, se precisa da 11ª, 12ª, 13ª, opa, tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu parei, comecei a fazer a escola de missão. Acho que fluiu mais. Eu vou encerrar, gente, que eu não sei que horas são, e eu sei que quando eu falo demais, quando eu percebo que eu estou falando demais, já falei demais. Eu não sei, não estou vendo o relógio aqui, essa igreja não tem relógio, glória a Deus por isso, né? Porque no shopping não tem relógio, ninguém reclama, né? Na praia não tem relógio, ninguém reclama. Mas na igreja tinha que ter um relógio, porque senão as pessoas reclamam. E nem vou pedir perdão por cada hora, porque eu não passei nada de ruim para você, que só passei coisa boa. Não vou pedir perdão. Se você não gostou, fala com o pastor Wagner, não comigo. Vamos ver esse vídeo? É um videozinho de pode. Até que enfim, irmã, desculpa, tá? É um videozinho curtinho que fala sobre Matões do Norte. Estivemos em Matões do Norte mais uma vez. Na terra do arroz, terra do peixe, terra do açude, das belezas naturais, terra de comunhão, de sentar, bater um papo, ouvir, ensinar,
discipular, terra de partir o pão, momento de comunhão, terra do artesanato e terra dos interiores. Você lembra de Pacheco? Hoje nós temos uma linda roda de bate-papo da Bíblia, de discipulado, de ensinamento, vilarejo de Pacheco. Temos tido uma experiência incrível naquele lugar. Deus nos proporcionou um momento lindo de 9 pessoas se batizando. Perca a conta não, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus nos deu esse presente. São 9 pessoas para a glória de Deus. Essa beleza precisa continuar. Em Pacheco não tinha uma presença evangélica e agora já temos uma pequena congregação. Mas para isso alguém precisou deixar a sua cidade, deixar a sua casa e ir em direção àqueles que estão clamando. Quem ouvirá o clamor? Quem se levantará em favor daqueles que não conhecem a Jesus? Os céus estão clamando, a terra está clamando, e você é a resposta de Deus para essa geração. Pegue a estrada e deixe a luz de Deus brilhar através de você. Amém? Podemos orar? Queria orar por você. Eu não sou muito de fazer apelo, de orar no final. Posso, pastor, orar aqui? Deixa eu te falar algo. Quando eu encontrei Jesus numa igreja batista, eu comecei a frequentar. Pode deixar apagado se quiser já, só para complementar, né? E eu lembro muito bem, eu estava num culto, eu era um jovem, e o pastor Camilo, já faleceu, ele fez um apelo. Quantos aqui nessa manhã, era uma culto de manhã, quantos aqui nessa manhã querem entregar a sua vida para ser um missionário, ser um pastor, pregar a palavra? Aquilo queimou tanto no meu coração. Eu fui ao altar chorando. Passaram anos para que as coisas se cumprissem. Hoje eu não tenho dúvida de que a minha vida ela é uma oferta na mão de Deus. Hoje eu não tenho dúvida, sabe, do grande envolvimento que a minha vida tem com Malawi, com Matões do Norte, com Rio Grande do Norte, Maranhão, sem falar da Casa Amarela, né, que eu estou lá todos os dias, quase todos os dias da semana. Mas houve uma conexão, um clamor do coração do pai e o coração de um filho dizendo: eu quero. E aí você diz assim: mas o que eu tenho para apresentar para Deus? O Mauro falou ali, uma viagem para a África é não sei quantos mil. Irmãos, quando eu disse sim, eu não tinha nada. Eu não tenho um centavo para viajar para o Malawi mais uma vez, mas Deus sustentou todas as viagens. Ele é o dono da obra. E se você quer fazer parte desse negócio com Deus, eu quero ser mais firme no que eu estou falando aqui. Se você quer, sabe, andar na contramão de muitas coisas que já acontecem na sua vida, no seu sistema de vida, sabe, talvez seja família, talvez seja, eu estou fazendo faculdade, eu me formei em odontologia. Me perdoe, mas eu não estou nem aí para isso. Eu tenho uma mensagem aqui nessa noite. As nações estão esperando as suas flechas.
As nações estão esperando vocês que estimularam, vocês que cutucaram esse assunto, não fui eu. Não fui eu que dei a ideia para o pastor. O pastor que deu a ideia, o pastor que deu o tema para mim. E você pode estar tremendo agora, talvez tremendo, nervoso, nervosa. Fala isso não, isso é sério. Mas é isso mesmo, é sério. Eu quero que você seja sincero com Deus nesse momento. Bem sincero. E você não rasgue as suas vestes, mas você rasgue o seu coração agora para Deus. E se você quiser vir à frente, porque vir à frente muitas das vezes é importante. É público, né? É um sinal público. Fortalece a sua decisão. Faça isso. Depois de tantos anos envolvido com a missão, eu não dou um passo para trás, irmãos. Eu só tenho dado passo para frente. E muitas das vezes eu dou um passo para frente e minha esposa fala: calma, para, vai devagar, não é por aí, segura a onda, não dá para ser isso tudo. Mas quando passa mais um tempo, ela está junto comigo no passo que eu dei. Sabe, às vezes vai ser preciso você dar um passo à frente, para que uma pessoa ou alguma pessoa entenda o que você está fazendo com Deus, junto com Deus. E se ainda não for isso, não tem problema, fica tranquilo. Jesus disse assim: ó, por causa de mim, vocês serão odiados por muitos. Ou por todos, não sei nem se é por todos que diz lá. Mas o negócio é estreito, irmãos. É sério. E estar aqui na frente é dizer, sabe, aquela canção, se quiser cantar aquela canção, pode ser. É dizer: eu sou esse profeta, Senhor. Eu sou esse nazireu. Eu sou esse cabra macho que quer dizer sim, mesmo que esteja tremendo, irmãos, eu aprendi uma coisa com Deus: quando o planejamento cabe na palma da minha mão, eu consigo segurar ele, esse planejamento é meu, mas quando ele transborda as minhas mãos, eu não consigo segurar, é algo muito grande, isso é de Deus. E você senta para fazer as contas, você diz: as contas não batem, porque eu só tenho 10 e o negócio custa 20. Eu só tenho 100, o negócio custa 10 mil. Sabe, quando o negócio é muito maior do que você, é porque na verdade não é seu, é Deus que está te chamando. Irmão, se Moisés soubesse que eram milhões de pessoas, ele já tinha dito não, ele diria não de verdade, mais uma vez: não. Mas eu vou te dizer uma coisa: não há lugar melhor no mundo do que o centro da vontade de Deus. Eu e a Ângela conversando com um casal lá de Jardim Gramacho, que largou a Barra da Tijuca e foi morar em Jardim Gramacho. E agora eles estão indo para o Congo, irmãos. O Congo é um lugar extremamente violento, um dos maiores do mundo. Se você é turista naquele lugar, você tem que andar com polícia, senão te matam. E a minha esposa perguntou para Mariana: você não tem medo de ir para lá? Ela falou: Jesus é o lugar mais seguro do mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus é o lugar mais seguro do mundo, irmãos. Não é a sua casa, não é a sua faculdade, não é o seu emprego, não é a sua qualificação profissional. Nada disso te sustenta como Jesus te sustenta. Hoje eu digo com toda clareza, com toda certeza: eu estou no lugar mais seguro do mundo, eu estou em Jesus. E quando eu estou naquele avião, eu digo: eu estou em Jesus. E quando eu estou em Matheus do Norte, eu digo: eu estou em Jesus. E quando eu estou aqui agora, eu digo: eu estou em Jesus. Eu não tenho dúvida, eu não tenho incertezas daquilo que Deus tem para a minha vida, mas custou algo caro para mim, de lutar contra os meus projetos pessoais, de passar por fraquezas pessoais, incertezas do futuro. Quando eu larguei o emprego para ser um missionário integral, eu não tinha um sustento, eu não tinha algo para me sustentar.
E o Senhor foi fazendo tudo como no seu devido tempo. E eu estou aqui para contar isso para você. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Deus deseja ainda levantar os seus profetas. E é no dia de hoje, é no tempo de agora. Finalmente despertar um povo. Eu quero deixar a canção ministrar a nós, mas eu não quero perder esse tempo. Em nome de Jesus. Receba tudo que Jesus tem para te dar nesse momento agora, em nome de Jesus. Só precisa de um disposto, eu me disponho. Arrependida em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Pessoas que largam o Porque emprego. não aqui, porque não agora. E largam seus sonhos pessoais. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Flechas para as Aqui nações. onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha. Se o Senhor te deu serenata de amor ou Caribe, não importa, o Senhor é que te deu. Cumpra aquilo que Deus Se tem para a tua Deus vida. só precisa de um disposto, eu me disponho. Vem aqui, Senhor. Arrependido em favor de toda a nação. Vem aqui, Senhor. Por Pacheco. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Porque não aqui, porque não agora. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Se você quer entrar em aliança com Ele, onde os grandes esse é o momento. não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha. Rasgue o seu coração. Até que Ele venha. Entregue o seu tesouro para Aqui onde Ele. os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha, com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros, As nações estão clamando. beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez
coração, Senhor, Mais fogo. uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Cheia. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o Queima, Senhor, fogo do zelo com de teu Deus fogo. vai arder. Meus filhos levantei profetas, dos seus olhos eu chamei as dos seus filhos levantei profetas, dos seus olhos eu chamei Nazireu. Aqui, Senhor. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus homens eu chamei Nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireus. Irmãos, ouça o que eu vou dizer agora. Quando Deus fez isso lá, usando o profeta Amós, aquela geração estava achando que estava agradando a Deus, e Deus estava dizendo para eles: olha, vocês me abandonaram, vocês criaram ídolos, vocês criaram ídolos que vocês adoram, vocês são ricos e os pobres estão sofrendo, vocês pagam pratas para o rico, mas os pobres custam um par de sandálias. E então ele diz isso: olha, do meio de vocês, dos filhos de vocês, eu já levantei profetas. Deus está dizendo para nós hoje: do meio de nós, Deus já fez grandes coisas, mas Deus está pedindo, Deus está clamando, o coração dele está clamando por uma volta, por um arrependimento, por filhos no altar, por filhos que se entreguem por inteiro a Ele. Esse é o clamor do coração de Deus, que nessa noite clama. Há pessoas nesse lugar que vão se entregar por inteiro a Ele. Uma proposta nova, em algo que Deus coloca no seu coração novo. É você e Deus, irmãos. Eu quero confirmar isso para a tua vida nessa noite. É você e Deus. O Senhor está levantando, o Senhor quer levantar de novo na sua igreja profetas. Deus está clamando para a sua igreja nos dias de hoje, como nos tempos de Amós. Do meio de vocês, dos filhos de vocês, eu chamei profetas. Onde estão os profetas do Senhor nessa noite? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireus. Onde estão os profetas? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireus.
filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho até que Ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chama, beijando o Filho até que Ele venha e chova a justiça. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus olhos eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus olhos eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está aqui, Ele está aqui. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus.
deixando o Filho até que Ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas.